Shalom para todos, bendita seja a presença do Cristo ressuscitado, hoje domingo, dia do Senhor. Queremos compartilhar com você e sua família uma palavra profética do Calvário ao Pentecostes, preparando o nosso coração para aquilo que a palavra do Senhor diz, em nome de Jesus, até que do alto o Senhor possa derramar o seu Espírito abundantemente sobre nós, transformando todo o deserto numa terra frutífera. Queremos isto, Pai, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, sermos despertados, ministrados, curados, para que possamos visualizar um recomeço debaixo desta unção gloriosa do poder da Tua ressurreição. Queremos abençoar sua casa, sua família, e eu creio que nesta noite haverá milagres, libertação, provisão, cura específica, uma libertação específica em áreas na sua vida que há necessidade de um confronto com a palavra, de uma ministração peculiar, uma ministração cirúrgica do amor desse Pai, desse Deus que crê em você, que confia em você, que espera uma atitude para que Ele possa agir de uma maneira graciosa. Deus está se levantando do seu trono, espera de nós uma atitude para Ele derramar mais misericórdia, mais compaixão, mostrando para cada um de nós o caminho pelo qual devemos andar nesse momento tão delicado, pelo qual nós precisamos ter uma atitude em fé. Aí que entra a palavra revelada e a palavra ministrada debaixo desta unção. Compartilhe com seus amigos. Nosso amigo Edno Melo estará ministrando hoje essa última ministração dessas 7 manifestações do Cristo ressuscitado, que trouxe um despertar para a igreja do Deus vivo, para se posicionar no momento de crise, de medo, de ansiedade, de incerteza, de insegurança, onde verdadeiramente Deus se manifestou no meio de cada um deles, levantando homens comuns como eu e você para transformar o mundo de sua época. Deus seja louvado por isto. Vamos ouvir em nome de Jesus. Prepare o teu coração, compartilhe com seus amigos, prepare o teu coração para receber nessa noite um banquete. Deus seja louvado. Alegria a gente compartilhar esse momento tão fundamental das nossas vidas, do nosso país, dos nossos irmãos e irmãs que nos assistem, e também esse enredo bíblico absolutamente revolucionário para as nossas vidas. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigado. O resultado na vida das pessoas, a palavra, a ministração, a intercessão, a oração, está criando uma atmosfera para que as pessoas sejam libertas e tenham uma perspectiva na palavra daquilo que aconteceu na época de Jesus, quando Ele ressuscitou, humanamente falando, sua manifestação no meio dos discípulos, cada toque, cada palavra, cada ministração peculiar, nos nossos dias hoje é essencial, meu amado pastor, porque as pessoas precisam serem tocadas, ministradas. Nós, como igreja, chegou o momento de nós, igreja, sermos igreja e termos essa palavra de fé, essa palavra de cura, essa palavra de libertação, a poder da ressurreição de Cristo. E hoje é domingo, aleluia. Hoje é dia do Senhor, aleluia. É dia de nós celebrarmos sua ressurreição. Amém. Na verdade, assim, Deus é tão detalhista, tão preciso, tão completo, tão maravilhoso na maneira dele lidar com a história, que Jesus, na verdade, nesses 49 dias que vão desde o Calvário, a Páscoa, até a chegada do Pentecostes, são absolutamente proféticos e embasados com um pano de fundo histórico, bíblico, surpreendente. Na verdade, eu não sei se os nossos irmãos e irmãs têm conhecimento e sabem que os judeus comemoram
7 semanas do momento da libertação da Páscoa até a chegada da velha aliança, quando Deus desce pessoalmente no monte. E ali Israel recebe um código divino que vai servir como base forense, que é a Torá, que inclui os 5 primeiros livros da Bíblia, mas especificamente os preceitos divinos que vão sustentar a civilização ocidental. E, posteriormente, ser o nascedouro do cristianismo. Então, do momento da Páscoa até a entrega do Decálogo são 7 semanas, 49 dias. Ali emerge um povo de adoradores, não mais escravos, mas um povo liberto, com um novo destino, um novo propósito. Posteriormente, em Levítico, capítulo de número 23, o Senhor diz: da Páscoa até a primeira colheita se estabelecerá a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das colheitas, que é o Pentecostes. Você vai contar 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, o Senhor Deus dará as primeiras chuvas e a colheita. Neste período de semanas, os israelitas vão, então, ao lugar do plantio da colheita e retiram as primeiras mudas, os rebentos, as mudas mais tenras, plantam num campo à parte, são colocadas à parte, e todos os dias eles vão e cuidam daquela plantação paralela à plantação da colheita, e todos os dias, no final do dia, eles abençoam as suas casas, as suas residências. Ao final de 7 semanas, eles colhem as primícias para entregar ao Senhor. Eles colhem a medida do homer para o Senhor. Então, a Bíblia diz, na pessoa de Paulo, que Jesus, quando ressuscita, Denardi, é a medida do homer. Jesus é as primícias dos que dormem. Jesus é a oferta a Deus para a chuva do avivamento que virá e para a grande colheita de salvação de almas. Por isso que, da mesma forma que conta-se 7 semanas da Páscoa ao Decálogo, 7 semanas da Páscoa às festas das primícias do Pentecostes, também nós estamos nesse período profético. E nesse período Jesus tem 7 manifestações. E o que aconteceu com ele, por ser a primícia dos que dormem, vai acontecer conosco. Jesus extrapola os limites da fronteira da morte. O limiar da morte é rompido. Ele vaza como uma lagarta que entra no casulo e sai uma borboleta. Ele sai ressuscitado dentre os mortos. Amém! Aleluia! Nós estamos neste período. Era um período cercado de incertezas, de dúvidas, de medo, de trancafeamento, de enclausuramento. Não é isso? A Bíblia mostra isso. Os discípulos, alguns tristes, Maria Madalena está lá, confusa, os 10 discípulos trancados, Tomé, cético, incrédulo, Pedro desistindo. Nós estamos num paralelo histórico com este período bíblico, porque nós estamos vivendo tempos de dúvidas, de insegurança, de incerteza, não é isso? De pandemia, de estar enclausurado, sem perspectiva para o futuro. E é nesse enredo, nessa sequência de fatos, aparentemente, que são desconstruídos, descontínuos, é que Jesus se manifesta e opera na vida dos discípulos.
Amém? Ele vê o que ninguém vê, ele levanta líderes, em cada manifestação ele opera num nível. Então, eu gostaria de compartilhar agora as 3 últimas manifestações. Interessante que tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João, eles enumeram as manifestações. Se você for verificar, no capítulo de número 20, capítulo de número 21, versículo de número 1, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então, a palavra-chave é manifestação. Ele se manifesta. Na primeira live, nós lemos que, após ele ter se manifestado para Maria Madalena, ele se manifesta no caminho para Emaús, está lembrado? Ele desvenda os olhos, ele come junto, ele se acerca daquelas pessoas que estavam tão assim, encurraladas, sem saberem o que fazer. E agora Jesus, ele, antes de ir para o Pai, de ser as primícias, a medida do homer, que vai para o Pai, a plantação, a semeadura, para trazer a colheita do Pentecostes. Ele, então, ele se manifesta, primeiro, para Tomé, segundo, para Pedro e os discípulos, terceiro, para os 500 do Monte das Oliveiras. Preste bem atenção, porque eu queria trabalhar algo que a ressurreição, ela proclama. Eu queria lidar com algo aqui que é visível, fica estampado na narrativa, especialmente de João, pastor Bernardo. Primeiro, o limiar, o bloqueio, o limite, a fronteira do racional, da razão, da incredulidade. Nós temos aqui Tomé, tem até o ditado, né? Eu sou como Tomé. Eu preciso ver para crer, tá vendo? Para ele, a fé emerge do que os sentidos captam, da certeza dada pela visão física, não invisível. Porque nós conhecemos a história, em João capítulo de número 20, os discípulos estavam com medo no primeiro dia da semana, à tarde, Jesus vem e se apresenta no meio deles, sopra o Espírito e diz: paz seja convosco. 2 vezes ele fala: paz seja convosco. 8 dias depois, no domingo seguinte, durante a semana, os discípulos falaram assim: Tomé, você não viu Jesus manifesto, ressuscitado, nós vimos. E aí ele diz assim: só se esses olhos verem, só se eu tocar, não é isso? O texto. Então, 8 dias depois, Jesus se apresenta e fala com Tomé. Tomé tinha um bloqueio, um paradigma, por causa do sofrimento que ele tinha passado. A dor e o sofrimento, pastor Bernardi, são os maiores causadores do ateísmo. Pessoas se tornam ateias ou ateus, né? Homens se tornam ateus, não por causa da coerência, muitas vezes, das conclusões analíticas que eles fazem, das provas, das evidências da existência de Deus, mas da desconfiança de um Deus que não é sensível à dor, que deixou as coisas rolarem e acontecerem sem interferir em nada. Então, ele tinha sido impactado com a crucificação. Jesus tinha sido preso diante dos olhos dele. E quando os discípulos falam que Jesus tinha ressuscitado, ele não crê.
ele está limitado, bloqueado mentalmente, emocionalmente. Mas quando Jesus ressuscitado se apresenta diante dele, os bloqueios internos caem. As fortalezas mentais, elas simplesmente desabam, porque ele vê Jesus que venceu a morte. Amém. O mesmo se vê na segunda narrativa, que é Pedro. Ele está envergonhado, ele está cheio de culpa, de remorso, a dor de ter fracassado com o mestre. Foi muito dramática a forma como aconteceu. Ele não teve controle, ele negou a própria fé, ele negou o seu Senhor, ele olhou para Jesus e ele negou Jesus e ele desistiu. Muitas vezes a culpa, o fracasso do passado, as situações que nos levaram a nos sentirmos impotentes diante de um desafio que a gente não conseguiu cumprir, romper, vencer, nos deixa intimidados e nos fazem desistir. Tem muita gente, pastor Denardi, desistindo com essa pandemia. Diante do que está acontecendo nas suas finanças, diante do que está acontecendo na família, os cenários estão muito complexos, e aí elas desistem de crer que poderá haver um amanhã melhor. Desistem de crer que a nuvem tempestuosa vai passar. Mas até o dilúvio passou. Jesus diz que vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. Esse tempo vai passar. Amém. Você não pode permitir que ideias, dúvidas, o medo governe você. Nós somos governados pela palavra de Deus. Amém. Nós somos governados por fatos. E é um fato que nós precisamos estabelecer aqui. Jesus está vivo. Amém. Ele rompeu os limites da morte. Ele rompeu a barreira da dor. Ele rompeu a geografia da morte da cruz. O túmulo foi removido. E ele se manifestou naquela madrugada, quando os discípulos não tinham apanhado nada, eles estavam com as contas para pagar. Eu acho que a conta de luz tinha vencido, a conta da água tinha vencido, aluguéis vencidos, né? Pedro disse assim, vou pescar, está aqui no capítulo de número 21, versículos de número 3, disse-lhes Pedro, vou pescar. Os outros disseram, nós vamos também. Eles trabalharam a noite inteira, não apanharam nada, e de madrugada, Jesus se manifesta na praia de Tiberíades e pergunta, vocês têm alguma coisa aí para comer? Alguém do barco responde, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Então Jesus dá uma instrução, lança a rede do lado direito do barco. João, que escreveu o capítulo, sussurra para Pedro, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, Ele está aqui, no nosso nada, na nossa escassez. Ele se manifesta com instruções, Ele se manifesta para trazer um rompimento além dos limites do barco. É sobre isso que eu quero compartilhar. Quebrar limites, limiares, fronteiras. A ressurreição é a maior prova de que o pior de todos os obstáculos, o mais duro, o mais difícil bloqueio, pode ser perfurado pelo poder da vida, do nome de Jesus. Amém. Se você se sente cercado de todos os lados, não sabe o que fazer, nem para onde ir, nem como pescar alguma coisa, alguma provisão, Jesus vai te trazer a provisão. Davi disse, fui moço, sou velho e nunca vi um justo
mendigar o pão e nem a sua descendência. Amém. Deus não vai deixar faltar o alimento na sua mesa. Deus não vai deixar faltar a provisão para você acertar seus compromissos. Jesus vai mostrar para você uma saída. Ele vai te dar uma instrução. E eles pescaram 153 grandes peixes. E quando chegaram na praia, Jesus, eita glória, devia estar um cheirinho delicioso. Aquele ventinho do amanhecer, o cheiro da brisa que trazia assim, o cheiro do mar, misturado com o cheiro de peixe assado na praia, aquela fogueira bonita, maravilhosa. Então, na mente de Pedro, a mente dele que estava sequestrada, o coração dele que estava entrincheirado com a dor da vergonha, com a lembrança recente do fracasso dele, de repente, ele vive um déjà vu. O que é um déjà vu? É uma repetição de algo que aconteceu, uma sensação de que ele já viu aquilo antes. Sim, ele já tinha visto a grande pesca. Quando ele começou, Bernardo, olha só, meu irmão e minha irmã, ele não tinha pego nada a noite inteira, ele não tinha nada para oferecer. Lucas 5 diz assim, que Jesus se volta para ele e dá uma instrução, vai para o mar alto. Ele diz, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E lança a rede, vai e pesca a maior pesca da vida dele. Foi no começo. Aqui ele achou que era o fim. Ele achou que não havia mais chance, não havia mais uma segunda história para ele. Mas a ressurreição é um recomeço. É o fim de algo para a inauguração de algo novo. Amém. A ressurreição põe fim a um período e começa o período das primícias, o período da nova colheita. Isaías 11 diz que Jesus é a muda do tronco de Jessé. Sobre ele repousará o espírito da sabedoria, de conselho, de coragem, de conhecimento. O espírito do Senhor estava para repousar logo no Pentecostes sobre as novas mudas que iam nascer. Esse é um período de renovo, de ressurgimento, de renascimento, de recomeço. Aí Pedro relembra que no início teve uma grande pesca, mas no reinício tem outra grande pesca. Amém. Então ele vai e senta à beira da fogueira. Ele vive outro período de rememorização ou relembrança, como o profeta diz, quero trazer a lembrança, o que me dá esperança. Ele tinha negado Jesus diante da fogueira, e o Jesus a quem ele negou, que ia para a cruz, agora aparece diante da fogueira e fala assim, Pedro, você me ama, não tem problema que foi na fogueira que você faliu, não tem problema que na fogueira que você me negou, que você fracassou, e é no teu fracasso que eu começo uma nova história. Amém. É nesse ponto de finalização, de esgotamento das forças, de estresse, quando você não tem mais nem convicção para crer que eu vou aparecer. Eu vou aparecer no ponto que você foi lá no fundo do poço. Eu vou aparecer no ponto que você não conseguiu ajoelhar nem orar. Eu vou aparecer no ponto que você estava com as mãos trêmulas, com os joelhos vacilantes. Isaías 35 diz assim, e verão a glória do Senhor. Ele vai aparecer no deserto, e o deserto florescerá. Por isso, firmem as mãos trêmulas e os joelhos vacilantes. Deus sabe
de acordo com o Salmo 103, que a nossa estrutura é pó. Ele conhece a nossa estrutura, está escrito lá. E como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Amém. E lá, Davi diz assim, minha alma, bendiga o Senhor, bendiga o seu santo nome, tudo quanto é em mim, porque é Ele quem tira a tua alma da cova, da perdição, e te coroa de bens. É Ele quem cura todas as suas doenças. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. Salmo 103:3. Meu amado irmão, minha irmã, a tua história não chegou ao fim. As tuas forças já se esgotaram. Mas quem, ó Deus, é semelhante a ti, que renovas as forças daquele que não tem nenhum vigor, que fortalece o cansado, aquele que anda, vai correr, o que corre, vai voar. Os jovens correrão e se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Terão um novo começo. Diz que a águia chega mais ou menos 40 anos da sua idade, ela perde as penas. O que fazia voar, ela perde, ela vai para uma caverna. Aí ela tira as garras com as quais ela caçava. Então, há um recomeço. As penas brotam novamente, nascem novamente. Deus vai fazer nascer novos sonhos no teu coração. Jesus está ali e fala assim para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas como é que Pedro poderia se tornar pastor, apacentador, um líder? Mas aí que está. Eu acho que o coração da mensagem da ressurreição e do período de 7 semanas que intercalam a Páscoa e o Pentecostes, o Calvário, o Pentecostes, pastor Denardi, é renascimento. Amém. A igreja renasce das cinzas. Esse tempo difícil vai para a toca da oração, vai lá para o lugar secreto, para o cenáculo, 120 irmãos, e o Espírito Santo desce sobre eles. E então a igreja se levanta poderosíssima. E a última manifestação é quando reúne os 500. Em Mateus 28, diz que o coração dos 11, metade estava em dúvida e metade estava incerta. E Jesus diz a eles, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes disso, ele diz assim, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão. É a minha presença que vai com vocês. E diz o texto que o Senhor foi com eles confirmando a palavra com sinais, prodígios e com maravilhas. Alguém contou uma história que diz, isso aqui é história, né? Que diz que quando Jesus subiu para o Pai e chegou lá no céu, quem é que estava lá aguardando ele? O anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel olhou para Jesus, olhou para baixo, viu lá Pedro, viu Tomé. Viu esse povo, né? A reação deles depois da ressurreição e tal. E aí o anjo Gabriel perguntou, Senhor, quem é que vai dar continuidade na tua obra na terra? Diz que Jesus olhou para baixo e falou assim, olha lá para baixo. Não, mas eu estou vendo só os 11 lá, mas os gatos pingados e tal, são 120 no cenáculo. Tem certeza, Senhor, que são eles? Tenho certeza absoluta, porque eu vou mandar o meu Espírito e eles serão revestidos de poder. Amém. A chuva virá. Por isso que Pedro, quando prega, diz que nos últimos dias vai chover. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, cumprindo toda
a profecia. Então, o que eu quero declarar aqui, finalizando, que Deus pode refazer, Deus pode reinventar a nossa história. É como barro na mão do oleiro, desmancha, mas refaz. As esperanças tinham sido desfeitas? Sim. As expectativas tinham sido frustradas? Sim. Mas com a manifestação da presença de Jesus nesses 7 momentos, nesse período das 7 semanas, o fogo do encorajamento, da presença é injetado no coração deles. Eles vão para o cenáculo e aguardam dos céus. Eles não estão mais com medos, nem presos à promessa do Pai. Olha só, eu queria terminar falando sobre uma das músicas, uma das composições mais extraordinárias de todos os tempos, que é conhecida universalmente e é chamada de Aleluia de Handel. Muito bem, Handel, ele frequentou a igreja, ele viveu no século XVIII, em torno de 1720 a 1760, e ele se tornou um grande músico. Beethoven diz que ele era o compositor dos compositores, e no auge da carreira dele, quando ele compunha óperas, as óperas, elas saíram de cena e ele se endividou muito. A Inglaterra, onde ele estava morando, embora ele fosse um compositor alemão, passou por um período, economicamente falando, muito difícil. Ele ficou tão endividado que ele saiu de Londres e foi morar numa cidade chamada Chester. E ele orava a Deus para que o Senhor desse uma porta, abrisse uma nova chance para ele. Ele já tinha 58 anos de idade. Seria muito difícil para ele reconstruir a sua história. Primeiro, que ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas. Segundo, que ele tinha perdido todas as conexões. Então, um lord inglês chamado Lord Lieutenant, que estava governando a Irlanda nessa época. Nessa época, a Irlanda, nós estivemos lá, né, pastor? Sim. Na Irlanda do Norte, em Belfast. Deus fez tantos milagres. Nunca vou me esquecer daquele satanista que chegou lá no culto, lembra? Sim. E ele viu os milagres. Eu vi você, Denard, orando, a mulher caída no chão, tinha um vão no dente e brotou um dente de ouro. Foi uma cena, eu vi com os meus próprios olhos. Ele viu braços crescerem e diante do poder maravilhoso de Jesus, o satanista se converteu. Você lembra? Sim. O poder da manifestação dos milagres. Nós ficamos lá 20 dias, aquele cenário paradisíaco. Nós ficamos numa casa de campo, não foi? Lembra? Ficamos jejuando o dia todo, chegava à tarde e tomava chá com chocolate. Você lembra disso? Eu lembro. E assim, em volta o campo, né, as campinas cheias de ovelhas, de apriscos de ovelhas. Foi um tempo maravilhoso, né? Então, nessa época, esse Lorde estava responsável pela Irlanda e Dublin, uma cidade da Irlanda. Estava com muita crise financeira, as crianças precisando de ajuda, e tinha um hospital também que precisava de muito recurso financeiro para poder oferecer ajuda médica por causa das doenças da época. Então, esse Lorde procurou o Handel e disse: olha, você poderia compor uma ópera para nós apresentarmos no teatro lá em Dublin? Mas eles nunca tinham composto ou apresentado uma ópera cristã no teatro. Isso não era, assim, na época, bem aceito, só nas abadias e também nas igrejas
que havia essas apresentações. Bom, ele colocou isso diante do Senhor, ele então ganhou algum dinheiro com isso, adiantou, ele pagou algumas dívidas, mas ele não tinha ideia do que compor. Então ele recebeu a visita de um amigo chamado John Lames. Este homem mandou para ele, na verdade, um pacote de anotações de versículos bíblicos e disse assim: olha, Deus me mandou te entregar essa mensagem. Ele até, como ele era muito perseguido pelos credores e tal, ele deixou o pacote ali, temendo que fosse alguma cobrança. Dias depois, quando ele foi abrir, ele ficou maravilhado com os textos que falava do Messias, e um versículo saltou aos seus olhos, que foi a declaração de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Jó falou isso no meio da crise, e que ele se levantará em meu favor. O Rendel pegou essa palavra, que Jesus estava vivo, que o Redentor dele vivia. Então, ele se trancou por 24 dias ininterruptos. E ele, nos últimos 3 dias, ele compunha dia e noite sem parar, ele mal se alimentava. Ele dispensou a pessoa que ajudava na casa. Vieram preocupados, achando que ele estava morto, porque não dava sinal de vida. Quando abriram a casa, ele estava prostrado na mesa e tinha um aspecto celestial no rosto. E ele diz: eu vi Jesus ressurreto. Eu ouvi os anjos cantando. Glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia. O aleluia de Handel. Ele, e as partituras na mesa, 2 horas sequenciadas do aleluia de Handel. Você pode colocar aí no YouTube, vai achar. Ele diz que ele ouviu essa música do céu. A música vinha para ele. Ele estava no fundo do poço, mas o Senhor foi lá e resgatou ele. Então, ele apresentou ao Lorde e eles foram lá para Dublin, uma igreja anglicana, reuniu 60 vozes, e quando foram ensaiar, a glória de Deus entrou no lugar, a presença dos anjos entraram no lugar, e os irmãos e as irmãs saíram de lá chorando. E isso noticiou-se porque eles fizeram a apresentação depois no teatro para levantar fundos para o hospital. Quem ficou sabendo foi o rei George, da Inglaterra, e convidou o Handel para executar esta sinfonia extraordinária, essa ópera, no Palácio de Buckingham. Chamou os lordes, chamou os nobres, e a glória de Deus se manifestou. E o rei George, admirado, o rei George II, diante da beleza da letra, convidou o Handel para ser músico real. Músico oficial em Londres. Muito bem. É só dizer que ele pagou todas as dívidas, que ele prosperou muitíssimo no palácio do rei. Ele era um homem muito generoso. Ele ofertava para as igrejas do que Deus deu a ele, que foi uma grande sementeira. E quando ele morreu, ele deixou uma herança que foi semeada para o hospital de 1.000 libras, que naquela época era uma fortuna. Agora, como é que explica, para encerrar, um homem que estava no final de carreira, 58 anos de idade, perseguido pelos credores, cheio de dívidas, que achou que tudo tinha terminado. Ele vai orar,
Deus fala com ele, manda uma conexão, manda outra, envia a palavra, salta diante dos olhos dele a declaração: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará a meu favor. Não é isso que estava no coração de Pedro? A desistência. Não é isso que estava no coração de Tomé? A desistência. Mas eles subestimaram Jesus. Jesus tem o poder de fazer com que nós reiniciemos do ponto onde nós paramos. Ele pôs outra fogueira lá, ele pôs outra pesca, ele pôs outra história. E é isso que ele vai fazer com você. Amém. Você tem que buscar a Deus. Amém. Deus é a sua resposta. O Jesus ressuscitado é a sua resposta. O Rendel teve uma visitação do céu, escutou o som do céu. Deus deu a ele essa letra e completou-se hoje mais de 230 anos, porque foi no dia 13 de abril desse mês, o mês mais importante do ano, que ele compôs o Messias de Handel. E mais de 2 séculos ainda se ouve diariamente essa bela canção, que é a canção da ressurreição, a canção da vitória. Deus está colocando um novo cântico na sua boca. Ele te dá uma nova recomeçada. Você vai recomeçar de novo. Um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Uau! Aleluia! Uma nova chance. Eu creio Amém? nisso de todo o meu coração. Sabe, Eu amado, também creio. você se lembra, você falou sobre a Irlanda do Norte que nós tivemos? Nós estávamos ministrando numa igreja presbiteriana e Deus encheu a boca da pastora de ouro. Aí tinha um empresário ali que quis que fizéssemos um trabalho na Irlanda do Norte. E fomos todos. Eu lembro. E foi incrível. E nós estávamos indo, a igreja que iria nos acolher, a igreja presbiteriana, a maior igreja da Irlanda ali, 3.000 membros, o pastor não quis, porque ele viu... eu me lembro. Aí, então, nós já estávamos em rota e fomos para um hotel, você lembra? Alugamos um local no hotel para fazer cultos, fomos para uma casa no meio do mato, mas uma casa maravilhosa, a neve caindo, ficamos o dia todo em jejum, oração e jejum. Tu lembra disso? Foi marcante, 20 dias de... Ali Deus marcou de uma maneira muito peculiar teu ministério, com revelação na palavra. E esta mulher que você disse, ela é esposa do pastor que não quis que nós fizéssemos o culto. Ela tinha câncer. Ela foi curada do câncer e Deus colocou implante na boca dela. Aí abriu as portas. Aí veio uma multidão. E nós tínhamos que pagar as contas. Você lembra disso? Deus proveu tudo. Aí veio um católico com uma criança doente na mão, desenganada, ela não tinha coordenação motor, eu sinto a presença. Ó. A unção de Deus veio sobre a criança, curou totalmente a criança, e o pai católico falou assim, quanto que vocês gastaram? Fez um cheque? Pagou tudo. Foi 10.000 libras, foi uma coisa incrível. Foi incrível. Foi incrível. O maior reduto satanista ali perto, naquelas ilhas que antigamente era a presença, estava ali há 100 anos atrás, vieram aqueles para destruir o local, todos foram impactados por causa da presença. Foi incrível. Sabe que 3, 4 anos depois eu estava num culto lá em Toronto e veio uma senhora dando testemunho de que ela não podia ter filhos. E você orou por ela e Deus deu a ela uma criança. Eu acho que hoje, nessa live, você, pastor Bernardi, deve orar. Porque eu creio que Deus vai lhe usar para pessoas retomarem o ministério, reconquistarem seus sonhos, a sua autoimagem em Cristo Jesus.
para relembrar os grandes feitos de Deus. Nós estamos num período difícil, estamos, mas o Senhor está conosco. Jesus ficou 40 dias com eles ali e diz: não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, eu vou enviar o Consolador. Ele estará para sempre convosco. Bendito Tremendo. Seja o nome. Amém. O nome que está acima de todo Amém. Nome. Nós cremos no poder do Cristo ressuscitado. Amém. E as pessoas que estão conectadas com esse vídeo, com essa ministração, que eles possam agora, em nome de Jesus, ou na sala da sua casa, ou no seu celular, seja onde ele esteja, mas a unção está presente. Aleluia. A unção está presente. Aleluia. Pai, o mesmo poder que envolveu a ressurreição de Cristo, tua palavra diz, para que possamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós nos unimos Aleluia. Em fé, Pai, em nome de Jesus, e nós apresentamos todos os teus filhos e filhas que estão nos vendo e ouvindo a nossa voz, que a nossa voz, ó Pai, debaixo desta unção, possa trazer um impacto em corações que necessitam, como Pedro, Pai, de uma ministração específica, cirúrgica, Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, sim, onde o mundo todo, Senhor, está debaixo de um caos, de temor, de ansiedade, de incerteza, de insegurança. Mas o Senhor se manifestou aos teus filhos, trazendo a unção para que encorajá-los, para que eles pudessem se posicionar em fé, derrubando toda a mentira do inferno, todo conceito humano, toda afronta humana, toda circunstância, Senhor, de impossibilidade. O poder da tua ressurreição trouxe vida, trouxe cura, Aleluia. Trouxe milagres, trouxe habilidade, trouxe perdão, trouxe libertação, trouxe, Aleluia. Pai, sonhos que se tornaram realidade, sonhos, Senhor, que se tornaram em visão, pois a visão é maior do que sonhos, pois a visão vem do teu coração para o nosso coração. Aleluia. Nós liberamos, ó Deus, algo novo sobre esta família. Nós liberamos Amém. Um milagre criativo no ventre, Senhor. Que haja, Senhor, cura no ventre para gerar. Que haja cura física, Pai. Nos levantamos contra toda enfermidade de morte, todo espírito de câncer, todo espírito, Senhor, ó Deus, contaminado, Pai, por esse vírus maldito, pela autoridade do nome de Jesus, nós repudiamos esse vírus maldito, todo veneno lançado nas células, nos órgãos, Pai, envia os teus anjos em todos os hospitais dessa nação, todos que estão no leito do UTI, Pai, que haja um milagre de ressurreição. Aleluia! Nós repreendemos a morte, repreendemos em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, esse confronto no inferno, sem recursos, Senhor, para suprir necessidades básicas. Pai, dê uma palavra de ordem, dê uma voz de comando, dê um sonho revelador, Pai, dê, Senhor, uma direção específica, para que esse teu filho e tua filha, Senhor, possa visualizar uma pesca em abundância. Amém. Um favor abundante, um favor permanente, o favor, papai, que vem do teu coração para o nosso coração. Sentimos a unção do Cristo ressuscitado e liberamos em fé. Receba cura, receba libertação, receba provisão, receba proteção, receba libertação e receba um toque, apenas um toque do Cristo ressuscitado, esse amor paterno que te envolve,
nós em fé, unindo em fé, te abençoamos e abençoamos sua casa, seu ministério, sua família, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Uau! Maravilhoso, tremendo. Foi uma honra, meu amado. Para mim também, obrigado pelo convite. Essas 3 lives aí, das 7 manifestações, maravilhoso, fui muito abençoado e edificado também. Brevemente faremos sobre o poder do Pentecostes. Aleluia! Amém! Até que do alto, ele venha sobre nós. Aleluia! E todo o deserto se transformará numa terra fértil. Um beijo no coração. Amém! Amém! Eu queria apenas convidar os nossos irmãos e amigos que estão assistindo as lives, que eu vou estar colocando lá no canal, todas as manhãs, uma oração que vai se chamar a oração da manhã, para você viver um dia de milagres. Aí pode visitar lá que você vai ser muito abençoado. Amém? E vamos fazer aquela live sobre cura. Isso, nós já estamos programando para ter cura de doenças nos ossos, cura de problemas cardíacos. Para cada enfermidade, nós vamos ter uma live de cura. Então, pode entrar lá, Edno Melo, aí você vai ter todas as manhãs uma meditação, uma ministração e oração para um dia de milagres. Amém? Deus abençoe. Um beijão. Obrigado. Shalom. Um beijo. Amém. Que ministração magnífica, que presença gloriosa. E a mesma presença que sentimos, nós liberamos dentro da tua casa, no teu casamento, na sua vida emocional, conjugal, sentimental, física, e que Deus o Pai possa te surpreender. Essa é a nossa oração todos os dias diante dele, por você e por sua família. Que Deus possa fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, desejamos e necessitamos. E eu aprendi com a palavra. Toda palavra profética tem que ser selada com uma atitude profética. E você que quer selar essa palavra com uma atitude profética, e como se sela? Com uma semente. Com uma semente. E se você, em nome de Jesus, quer testificar uma atitude em fé, confirmando a palavra com uma confirmação, debaixo de uma direção específica, selando a palavra com uma semente, como você pode fazê-lo? Aí na tela da sua TV, do seu celular, existem as nossas contas bancárias pelo qual você pode liberar uma semente profética para a tua vida ou áreas que envolvem a sua vida. A Bíblia diz que naquele ano, Isaac semeou naquela terra, na terra que ninguém queria semear, e ele colheu abundantemente, prosperou em todas as áreas da sua vida, porque ele ouviu e obedeceu. A oferta é assim. Sempre eu tenho ensinado e vivido isto. Nós ajudamos muitas pessoas, mas ofertar, nós ouvimos a voz do Espírito de Deus e obedecemos voz de comando. Quem define o poder de uma semente? Somos nós, debaixo de uma revelação íntima do Espírito de Deus em nosso espírito. E como nós liberamos essa semente? Plantando. E está aí a maneira de você plantar, pois a Bíblia diz que a semente, ela cresce segundo a sua espécie. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta alegria, você colhe alegria. Se você planta dinheiro, você colhe dinheiro. É o princípio da semeadura e da colheita, segundo a sua espécie. Se você necessita de uma intervenção de Deus, esta é a oportunidade na sua vida financeira. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de fazermos e vivenciarmos e vivermos isto. Vivemos essa direção de Deus em nosso ministério. E aí está a maneira de você fazê-lo. Existem as nossas contas bancárias, o Pix, para que você possa fazer. E toda semente plantada, nós oramos para que Deus multiplique abundantemente e traga uma unção de prosperidade gloriosa e marcante na tua vida e áreas que precisam de uma intervenção de Deus. Pai, eu abençoo o coração do teu filho, da tua filha, que sela essa palavra liberada com uma semente profética.
nós abençoamos, ó Deus, a colheita dessa semente em abundância de graça, onde o Senhor fará infinitamente mais, como cremos, oramos e profetizamos, em nome de Jesus. Se você necessita de oração, queremos orar por você. Será uma semana extremamente abençoada. Eu profetizo uma semana de vitória, de experiência, onde Deus vai te surpreender. E a maneira de você mandar o desejo que você quer que nós estejamos intercedendo por você. Na sua tela também temos um número de celular para que você possa mandar teu pedido de oração. Estaremos orando todos os dias com muito temor, com muito tremor diante de Deus. E se você também quer nos abençoar, temos a nossa livraria virtual, onde você pode entrar no nosso site, está na tua tela também, www.intimodopai.com.br. Temos a nossa livraria ali virtual que você pode adquirir os nossos combos, que estamos fazendo uma promoção esse mês de R$50, 5 combos maravilhosos para você ser abençoado e crescer em fé através do estudo da Palavra de Deus. Shalom para todos, um prazer estar com vocês, que Deus possa, como eu disse, estamos crendo uma semana extremamente abençoada. Quinta-feira voltaremos com a palavra do coração de Deus para o teu coração. Shalom para todos, Deus abençoe, viva Cristo. Amados do Pai, shalom para todos. A nossa loja virtual está fazendo uma promoção de livros e separamos em combos para que você seja abençoado. E o primeiro combo tem 3 livros maravilhosos: O Encontro com a Presença, Trazendo o Céu na Terra, 100 dias para alcançar um rompimento na sua vida. Segundo combo, Sinais, Prodígios e Maravilhas, O Dragão e o Vírus, O Avivamento da Rua Azusa. Terceiro combo, 7 segredos para um rompimento no seu projeto de vida, Céus Abertos e Vivendo o Sobrenatural, Trazendo o Céu na Terra. O quarto combo, Generais de Oração e o Avivamento da Azusa. E o quinto combo são as nossas escolas em apostila, Curados para Curar, Como Andar no Espírito, Como Desatar o Sobrenatural, Unção de Rompimento e de Aceleração, As Manifestações do Reino, Mergulhados na Presença. Cada combo nesta promoção estamos fazendo por apenas R$50, que você pode adquirir através do nosso site, nossa loja virtual, ou através do número do WhatsApp que está na tela do seu celular ou da sua TV. Deus seja louvado, shalom para todos, Deus abençoe.